E aí, tudo bem? Vamos falar de um assunto que, nossa, costuma ser um verdadeiro calcanhar de Aquiles em provas de concurso: as competências da União. A ideia aqui é bem simples: desvendar de uma vez por todas os artigos 21 e 22 para não ter mais dúvida. Competência exclusiva, competência privativa. Parece a mesma coisa, né? Pois é, mas não é. E essa diferença, gente, é aquele tipo de detalhe que as bancas examinadoras amam usar. Dominar isso aqui não é só um diferencial, é um passo fundamental para garantir a aprovação. Bom, antes de tudo, vamos alinhar o básico. O que é essa tal de repartição de competências? Pensa assim, ó, é a Constituição Federal organizando a casa. Ela basicamente define as tarefas de cada um, o que a União faz, o que os estados podem fazer e por aí vai. É o grande mapa que diz quem é responsável pelo quê no nosso país. Certo. Entendido isso, vamos para o primeiro pilar do nosso papo, o artigo 21. A palavra mágica aqui é fazer. É a competência de execução, de botar a mão na massa. Então, essa competência material exclusiva do artigo 21 trata das tarefas administrativas, daquela lista de coisas que só a União pode executar. O verbo aqui é ação. E o detalhe mais importante de todos, aquele que cai na prova, essa competência é indelegável. Não tem como passar para frente, sabe? É da União e ponto final. E os exemplos deixam isso super claro. Olha só, manter relações com outros países, declarar guerra ou celebrar a paz, emitir moeda, cuidar dos correios, percebe? São todas ações concretas. É a União agindo, fazendo coisas. Não é sobre criar regras, é sobre executar. Ok, agora a gente vira a chave. Vamos para o outro lado da moeda, o artigo 22. Se o 21 era sobre fazer, o 22 é sobre legislar. É a competência para criar as leis, o grande livro de regras. Aqui a gente entra na competência legislativa privativa, ou seja, são os assuntos sobre os quais, a princípio, só a União pode criar leis. Só que aqui tem o grande pulo do gato, a diferença crucial. Essa competência é delegável. Isso mesmo, através de uma lei complementar, a União pode autorizar os estados a legislarem sobre pontos específicos daquele tema. E quais são esses assuntos? Bom, geralmente, são coisas que precisam de uma regra única para o Brasil inteiro. Imagina o caos se cada estado tivesse um direito penal diferente, ou regras de trânsito completamente distintas. Não ia dar certo, né? Por isso a União define as regras gerais sobre o direito civil, trânsito, licitações e por aí vai. E olha só essa dica de ouro que já foi questão de prova várias vezes. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, já reforçou isso na súmula vinculante 46. Ela bate o martelo dizendo que definir crimes de responsabilidade e as regras do seu julgamento é competência privativa da União. Ou seja, o STF basicamente desenhou e confirmou o que está no artigo 22. Isso despenca em concurso. Beleza, então vamos resumir tudo? Coloca um do lado do outro para nunca mais esquecer. A grande diferença, o resumo definitivo, é o que vamos ver agora. Olha só essa tabela, ela mata a charada. Artigo 21, competência exclusiva. O verbo é fazer, executar. A natureza é material administrativa. E o principal, indelegável. Do outro lado, artigo 22, competência privativa. O verbo é legislar, criar leis. A natureza é legislativa. E o detalhe crucial, delegável. É isso, a diferença está no que se faz e se dá para passar a tarefa adiante ou não. Para ficar ainda mais fácil de lembrar, no artigo 21, a União executa. Ponto. Ela faz. No artigo 22, a União cria as leis, ela dita as regras. E lembrando sempre, a primeira, ela não pode delegar. A segunda, ela pode. Tá bom, mas e daí? Por que saber essa distinção é tão, mas tão importante? A resposta é simples e direta, porque isso é ponto na prova. As bancas de concurso adoram, mas adoram mesmo, criar questões que misturam esses dois conceitos. Trocar exclusiva por privativa é um dos pega-ratões mais clássicos que existem. Entender essa diferença é um passo gigante rumo à aprovação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a competência privativa, que é para legislar sobre assuntos tão sérios, pode ser delegada para os estados, isso faz a gente pensar, né? Onde fica exatamente a linha do equilíbrio de poder no Brasil? Qual é o limite para essa descentralização? Fica aí a provocação para a gente continuar estudando o nosso federalismo.